Quero dar um conselho para você antes de iniciar e antes de eu me apresentar. Não saia daqui sem o tema do seu livro. Não saia daqui sem o título da sua próxima música ou sem o refrão da sua próxima música. Não saia daqui sem a ideia da próxima coreografia ou que música você vai dançar. Não saia daqui sem que peça de roupa você vai criar. Não saia daqui sem o próximo título do texto que você vai escrever. Não saia daqui sem uma ideia de Deus para você fluir no seu dom e na sua habilidade. Amém? Se você é dançarino e veio para cá hoje sem sua roupa de dança, você já está quase em pecado. Mas não quero aqui ofender ninguém, mas enfim, pessoal, que massa, bicho. Ficou foi doido esse fundo. Sou Pedro Henrique, também conhecido como PH. Tenho 26 anos. Daqui 2 semanas faço 27. E sou casado com a Bruna, que está ali. Temos 6 anos já de casado. Casamos bem jovens. E sou artista plástico, sou dançarino. Sou professor de dança no ICE, Instituto Cristão de Educação. Sou líder do Impactus Dance. É isso aí. Sou líder da Aliança Jovem, Aliança Team Moriá, junto com minha esposa. Amém? E estamos aí para desbravar, para servir a igreja, para servir as pessoas, para servir a nossa sociedade, o nosso tempo. E é isso, eu acho que eu falei tudo. A minha ideia aqui não é fazer nenhuma propaganda a meu respeito, mas só para que você entenda onde eu estou inserido, o que eu faço da minha vida. E eu quero falar com vocês hoje sobre o artista livre. Amém? Então, conforme eu for falando, for pregando, vá rabiscando, vá escrevendo, deixa fluir aí. Eu vou despejar um monte de coisa aqui. Até ontem eu estava quase em crise, porque eu ainda não tinha ideia do que eu iria falar. Tinha muita coisa para falar e ao mesmo tempo não tinha nada. E saí ontem daqui convicto de que eu ia dar continuidade à mesma coisa que o pastor Joanes falou sobre Bezalel. E hoje, quando eu sentei para organizar as ideias, Deus me direcionou para outra coisa, que foi praticamente o que o Gabriel Pacheco falou aqui. Então vou usar praticamente o que ele falou, com um pouco mais de tempo, e tentando andar melhor por esse caminho. Mas eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 1. Amém. Eu vou ler. A gente vai lá para Gênesis 1:26, gente. A minha versão aqui é King James, talvez seja diferente da sua. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante, que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Amém? Até aí? Vamos orar rapidinho? Feche seu olho aí com sua cabeça, bote a mão na sua cabeça aí. Senhor, nós queremos aqui te louvar, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, Senhor. Obrigado por essa conferência, obrigado por esses dias, Senhor. Obrigado porque o Senhor preparou esse momento para nós. E em nome de Jesus, que nessa noite o teu Espírito traga respostas ao nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a direção que nós precisamos para esse tempo. Que o Senhor desperte aqueles que precisam ser despertados, Senhor. Que o Senhor faça se mover aqueles que estão parados. Que o Senhor anime os que estão desanimados. Que o Senhor alegre os que estão tristes. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão fortes. E que em tudo o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Que a tua palavra nos corte nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de expor esse texto, de entrar no texto,
Nós confundimos muito liberdade com autonomia. E são duas coisas completamente diferentes. A palavra autonomia significa viver segundo as próprias leis. Então, a pessoa autônoma, ela é uma pessoa que vive conforme as suas próprias leis. E liberdade. O mundo confundiu, o mundo fala de liberdade como se fosse autonomia. Mas a Bíblia nos fala que liberdade não é você viver como você quer e não é fazer tudo o que quer e sem regras. Mas é justamente cumprir aquilo que você foi feito para cumprir. Amém ou não amém? Até aí. Então, talvez a gente não goste de regras. E talvez a gente tenha a ideia equivocada de que de ser livre é viver sem regras. Não sei se todos aqui conhecem um livro chamado 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Ele fala assim no início que, logo no início ele já fala que nem todo mundo gosta de regras. Mas sem regras o homem desanda, o homem se perde. E é o que aconteceu quando Moisés foi orar ao monte. E quando o povo ficou, talvez sem as regras, o povo começaram a adorar um bezerro de ouro. Construíram um ídolo e começaram a viver segundo suas próprias leis. E começaram a dançar e festejar loucamente, porque foram governados com suas próprias vontades, seus desejos, enfim, seus impulsos, enfim. Mas liberdade não é isso, gente. Amém? Você não é... Quem aqui... Não vou perguntar quem aqui, né? Mas você é livre para andar nu na rua? Não. Você é livre para matar alguém? Não. A liberdade, ela é condicionada pelo amor. Liberdade não é fazer tudo que me der na telha, como eu falei. Mas liberdade é viver conforme eu fui feito para viver. Se você pega essa garrafa aqui, essa garrafa não é livre para ser uma mesa, porque ela não foi feita para ser uma mesa, ela foi feita para ser uma garrafa. Então ela é livre para cumprir o propósito do qual ela foi criada. Amém até aí? Tudo certo? Vamos lá. Tá só no início. Então, mediante isso, eu acho que eu consegui explicar melhor a diferença de autonomia para liberdade. Então, aqui já no início de Gênesis capítulo 1, 26, nós temos aqui o primeiro mandato cultural. Amém? Aqui tem alguns verbos imperativos. O primeiro deles é: sejam frutíferos, multiplicai-vos, enchei, subjugai ou governe, exerçam domínio sobre a terra. Amém até aí? Então, nós fomos feitos para sermos frutíferos, para sermos multiplicadores, para sermos governantes, dominadores. E dessa forma nós estaremos vivendo conforme Deus nos criou para viver, semelhante a Ele. Porque Deus governa, porque Deus é criador, porque Deus é multiplicador. Amém, gente? Então esse foi o primeiro mandato cultural. Deus cria e coloca o homem no jardim, coloca o homem na terra para dominá-la. E não num sentido tirano. Quando a gente fala em exercer domínio, talvez tenha uma ideia muito opressora de autoritarismo, de mandar, e não é esse domínio. Mas eu quero aqui tomar emprestado um termo tirado do livro Arte mais Fé, do Makoto Fujimura, que ele fala da teologia do criar. Nesse sentido, o exercer domínio sobre a terra é uma mordomia amorosa. Deus nos colocou na terra para servir a Deus, cuidando e cultivando do mundo que Ele criou. Amém? Esse é o mandato cultural, irmãos. Talvez nós vivemos na bolha, e talvez a gente, como o próprio Gabriel falou, às vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas e acaba não dando tão importância às coisas que talvez não pareçam tão espirituais. Mas Deus não colocou o homem no jardim e falou assim: e Adão, faz um louvor aí pra mim, Adão. Ô Adão, faz uma oração aí, moço. Reúne os bichos aí, faz uma vigília. Não. Ele colocou ele para cultivar o jardim. Até porque não ia fazer nenhum sentido, né? Colocar lá e reunir os bichos. Mas enfim, só para ver se vocês estão ligados. Deus estava falando mais ou menos assim: seja criativo. Crie. Multiplique, pense, trabalhe, cultive. Seja um criador de cultura. Amém? Agora em Gênesis 2:18 diz assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os, repita comigo, trouxe-os
ao homem para ver como o chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Aqui acontece o primeiro ato criativo da humanidade. O primeiro Deus criou. Portanto, agora o homem pode criar. O primeiro ato criativo começa aqui. É interessante que Deus traz os animais. É como uma cena. Eu não sou pai ainda, mas para quem é pai, é como você parar e ver o que seu filho está fazendo. Foi o que Deus fez. Deus traz os animais e pensa: rapaz, quero ver. Eu quero ver que nome ele vai dar. Então Deus tem prazer em ver a sua criatura criando. Amém? E nós somos criatura de Deus. Então Deus tem prazer em ver a sua criatura criando com liberdade. Porque Deus deu uma ordem. Porque Deus deu um propósito. E quando o homem executa aquilo que ele recebeu de Deus, ele está fluindo com liberdade, porque ele está cumprindo aquilo que ele foi chamado para cumprir. Amém até aí? Então aqui você tem uma criatura, um homem completamente dependente de Deus, sendo guiado completamente pelo Espírito de Deus. Porque toda criatividade de Deus, porque toda criatividade vem de Deus. Deus cria, o Espírito é a ação de Deus na criação. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E existia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava presente no ato da criação. Claro, eu não estou dizendo que é só o Espírito. Existe uma palavra na teologia chamada pericorese, que é o quê? A dança perfeita entre a Trindade. Os três estavam completamente satisfeitos. Deus não cria, irmão, porque estava carente, porque olhou para um lado e abusou a cara do Espírito Santo e a cara de Jesus. Poxa, não aguento mais ver vocês. Não, Deus cria simplesmente porque Ele quis. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, simplesmente porque Ele quis. Não foi uma necessidade, não foi uma carência. Existem alguns escritores que falam sobre a solidão de Deus. Mas Deus não é solitário. Amém? Deus é pleno, completo. Isso é graça. Deus simplesmente quis criar. E Ele cria. E aí, dá uma ordem para o homem, vai lá e cria. Agora, faça, coloque o nome nos animais. E o Adão, e a gente lê a Bíblia assim, né? Ah, beleza, o Adão colocou o nome no cachorro, no leão. Não, cara. Eu imagino Adão observando. Se você for pesquisar quantas espécies de animais já passaram pela terra, meu amigo, fora os que já foram extintos, fora os animais da época de Adão, que talvez muitos nem sequer sabem. E Adão simplesmente cria. Mas eu imagino Adão observando, parando. Não foi algo assim da noite para o dia. Adão observou, Adão pensou, porque Adão estava fluindo, glorificando a Deus com sua inteligência. Não foi aleatório, cachorro, gato, papagaio, não, ele observou. Você tem cara de leão. Você tem cara de cachorro. É até estranho eu falar isso, você tem cara de cachorro, mas não é você, viu? Você tem cara de papagaio, enfim. Ornitorrinco. Mas irmãos, algo aconteceu. Algo de errado aconteceu. Infelizmente. E esse algo se chama pecado. Algo acabou com essa liberdade. E agora o homem tem um outro jeito de viver. Não mais conduzido pelo Espírito, mas pela alma. Eu quero usar 2 homens aqui rapidinho. 2 voluntários. Alguém pode subir aqui? Eu vou ter que chamar pelo nome. Vem aqui, pastor Pitágoras. Vem aqui tu e o teu discípulo aí. Eu falei tu porque eu e o Pitágoras somos brothers, viu, gente? Mas chamei ele de senhor. Preste atenção. Dá as mãos aí, dá as mãos. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. CCC aqui. Então, no início, princípio, Deus cria um homem perfeito e o homem é conduzido pelo Espírito. O homem flui, o homem obedece a Deus, o homem é conduzido pelo Espírito. E quando você estuda o CCC, se você não estudou ainda, vai estudar. O Espírito é basicamente o Wi-Fi, aquela parte que nos conecta, não que o resto esteja desconectado.
mas aquela parte que nós temos mais sensibilidade em relação à voz de Deus, em relação à presença de Deus. E mediante esse contato do Espírito, a alma e o corpo é atingido, certo? Então você tem um homem perfeito que é conduzido pelo Espírito, mas por causa do pecado, o homem agora é conduzido pela sua alma. E agora ele faz tudo conforme os seus impulsos e conforme os seus desejos e conforme os seus vícios. Beleza, obrigado, viu? Palmas para eles aí, gente. Então o homem agora decide ser autônomo, ou pelo menos tenta. O homem agora não tem mais o padrão de liberdade. Por isso, irmãos, que o trabalho, o amor e qualquer outras coisas, todos os valores de beleza, eles foram alterados. Por quê? Por que a Bíblia diz que Deus é amor? Por que a Bíblia não diz que o amor é Deus? Porque quando você quer entender o que é amor, você olha para Deus. Porque Deus é a maior referência de amor, assim como a maior referência de bondade, de verdade, de beleza. Deus é o padrão. Amém? Se você quer entender o que é amor, olhe para Deus. Se você quer entender o que é beleza, olhe para Deus. Se você quer entender o que é verdade, olhe para Ele, porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem um homem agora que autossuficiente. E, claro, não dá certo. Deu ruim. Porque o homem agora está tentando seguir a sua vida conforme ele acha que é certo. Quando você lê o livro de Juízes, né? Lá no livro de Juízes, a Bíblia fala que até aquele momento não tinha um rei em Israel. E cada um vivia conforme as suas leis. Que caos que era esse mundo, irmão. Olha que loucura que era isso. Nós tendo o Estado hoje, né? Para limitar nossas ações de uma certa forma. Para que a gente não faça qualquer coisa. Aquilo que nos dá na telha. E já é difícil. Já é complicado. Imagine, após a queda, o homem viver sem leis, sem regras, achando que está sendo livre. Então, era um caos. Então você tem que entender que o homem não perdeu a sua criatividade aí. Amém? O homem não deixou de ser criativo aí, mas a bondade foi afetada. Quando Deus cria, a Bíblia fala que tudo o que Ele criou era bom. E quando Adão começa a criar, Adão também cria coisas boas, mas por causa do pecado, agora o homem não cria mais coisas boas, somente coisas boas. Não é que a bondade foi anulada completamente, mas o mundo agora não é completamente bom, e o homem também não é. O homem agora também é mau. E agora, o seu potencial criativo também é usado para criar coisas ruins. Agora, o seu potencial criativo é usado para alimentar os seus vícios e os seus impulsos. Agora o homem pode criar armas, criar drogas. O homem agora usa sua inteligência para criar coisas conforme seus vícios, suas vontades, seus maus desejos. Todas as vezes a gente fala assim, pensa que como um cristão lidar com seus impulsos? Ele não lidar, irmão, quem lidar é o Espírito Santo. A gente não sabe lidar com os nossos impulsos. Aquele que é nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito. O que nos faz a gente nos santificarmos? Não é uma autoconsciência, eu decido me santificar. Isso é uma obra do Espírito. Claro que não anula a responsabilidade nossa. Existe um esforço da nossa parte. Mas os nossos vícios, na verdade, vício não se cura. Vício se administra. Você pensa assim, não, mas eu fui liberto dos meus vícios. Pega uma pessoa que se desvia, que era viciada em algo. Quando ela se desvia, para onde ela volta? Para aquilo que ela era viciada. Porque vício se administra. E só é possível administrar isso mediante uma ação do Espírito. Enquanto vivermos nessa terra, seremos tentados. Por isso que precisamos todos os dias nos render a Deus. Sabe qual é a segunda coisa que eu mais tenho medo na minha vida? A primeira é Deus. Amo Deus, temo a Deus, mas também tenho medo de Deus. A segunda coisa que eu mais tenho medo não é o diabo, sou eu. Eu tenho medo dessas luzes aqui, ó. Eu tenho medo dessas câmeras, cara. Você não sabe. Hoje eu falei pra minha esposa. Eu tenho medo das câmeras. Eu tenho medo dos aplausos. Eu tenho medo de mim. Porque pra mim me corromper é assim, ó. E pra nós que somos artistas, meu amigo. Para nós que estamos em evidência, para nós que criamos algo
do qual as pessoas contemplam. É muito difícil viver no dia de hoje e não querer um nome, né? Existe a frase, faz teu nome. Coisa que eu mais tenho medo é de fazer o meu nome. Eu não estou aqui para fazer o meu nome, estou aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. E essa precisa ser a nossa motivação. Talvez muitos de nós não estamos fluindo com liberdade, porque estamos tentando criar um nome para nós, quando Deus nos criou para viver para a sua glória. Segura ainda, não está na metade não. Amém? Diante de tudo isso que eu falei, o homem insiste na ideia de que ele é livre, quando na verdade ele não passa de um escravo. Só que o homem agora é escravo do pecado, é escravo de si mesmo, escravo do diabo também. A humanidade, ela nunca deixou de ser criativa, mas ela deixou de ser livre. E qual a vantagem de criar sem liberdade? Qual a beleza de não ter liberdade para criar? Ontem o Valber falou que o nosso combustível era a liberdade, não foi? O homem nunca deixou de ser criativo, nunca perdeu a capacidade. Você pode ver a pessoa mais pecadora desse mundo, ainda é criativo. A graça de Deus ainda está sobre essa pessoa. Mas o homem perdeu a liberdade. E agora, você percebe nos conteúdos artísticos de hoje, principalmente dos não cristãos, dos não redimidos, de que é impossível você não revelar quem você adora por meio daquilo que você cria. Toda criação, ela revela o Deus do artista. Toda criação. Ela revela no que o artista acredita. O que nós chamamos de cosmovisão. Não só a sua visão do mundo, mas a sua interação com a realidade, a sua percepção e a sua interação com a realidade. Como você percebe o mundo à sua volta. Isso é revelado em tudo aquilo que nós criamos, como nós nos vestimos, como nós falamos. Hoje eu trocando ideia com um liderado, e eu falei, cara, você quer saber do que uma pessoa se alimenta? Apenas observe essa pessoa. O que essa pessoa fala, como ela se comporta, como ela trata os outros. No que ela mais investe tempo. Isso revela do que ela tem se alimentado. Só que agora, irmãos, a arte não é mais uma forma de anunciar a beleza de Deus. A arte agora é qualquer coisa que o homem desejar. Aconteceu um fato no Museu de Arte Moderna. Você sabe que a arte moderna não é completamente ruim. Amém? Mas grande parte da arte moderna é muito esquisita. É muito estranha. É feio. De vez em quando eu e o Valber a gente entra nos embates. O Valber, e aí, negócio, isso é arte? É nada, isso não é arte não, isso é uma molecagem. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas como eu estava falando, aconteceu um fato, né? A pessoa no Museu de Arte Moderna, e alguém de propósito pegou o seu óculos e colocou no chão, no canto. E tem uma foto de milhares não, exagerei, de algumas pessoas fotografando, contemplando como uma manifestação de arte contemporânea. Um óculos no chão, irmãos. Se a arte pode ser qualquer coisa, então a arte não é nada. Se a arte pode ser qualquer coisa, ela perde o seu valor. Você quer casar com qualquer pessoa? Você quer qualquer emprego? Não quer. Você quer fazer qualquer coisa para deixar um legado? Não quer. Existe um livro chamado Os 7 Anseios do Coração Humano. E um dos grandes anseios do nosso coração que o autor fala é causar um grande impacto. E foi Deus que colocou em nós. Mas o grande impacto para nós causarmos não é para o PH ser reconhecido, mas Deus ser glorificado por meio da vida do PH. Amém? Deus colocou isso em nós, os nossos anseios, os nossos impulsos. É para glorificar a Deus. O nosso problema é que nós rejeitamos a Deus e agora estamos abraçando somente os nossos anseios, os nossos impulsos. Por isso a sociedade anda tão perdida. Por isso a nossa geração vive numa crise de identidade. Porque está tentando descobrir quem é, olhando para dentro de si, olhando para o outro e nunca olhando para Deus. Nunca iremos saber quem somos a não ser quando a gente olhar para a nossa origem. Se você quer descobrir quem é, olhe para a sua origem. É muito simples. Amém? Então a arte agora não é mais uma forma de anunciar essa beleza do Criador. A arte pode ser qualquer coisa.
Você pode cuspir, você pode encher a boca de tinta, cuspir numa tela e ser uma obra de arte. Irmãos, tem até fezes enlatada como obra de arte. Provavelmente você já viu isso. Alguns. Se você não viu, está sabendo agora. Então a arte perdeu seu valor porque ela se tornou qualquer coisa. E justamente talvez a gente sente falta da arte na igreja, ou sente falta do valor da arte. Mas por que sentimos falta? Justamente porque ela perdeu o valor. E por que perdeu o valor? Porque tornamos a arte qualquer coisa. A arte não é qualquer coisa. A adoração não é qualquer coisa. Para Deus não pode ser qualquer coisa. Ah, Deus entende. Vou fazer isso aqui tá bom porque Deus entende. Não, irmãos. Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem, mas faça com excelência. Amém? Excelência é o valor que nós damos a algo. Amém? Então sabe quando a arte deixou de ser útil? Quando nós focamos na utilidade e não na beleza. Sabe como é que a gente trata a arte, nós cristãos? A minha arte é para evangelizar. O próprio Gabriel falou. Irmãos, isso aqui é meu estilo de arte. Isso aqui é a técnica que eu uso. Caligrafite. Você sabe o que está escrito aqui? Hope. Isso aqui é um H, isso aqui é um O, isso aqui é um P, isso aqui. Eu escrevo várias palavras. Eu sempre trabalho, eu escrevo arte, eu escrevo love, eu escrevo amor. O love e o amor, né? Apesar de ser a mesma coisa, mas inglês, português. Isso são formas a partir de letras. Talvez você olhando assim não faz nenhum sentido. Agora você vai olhar diferente, porque agora você está entendendo. Mas se você olhar, não serve para evangelizar. Por isso perdeu o seu valor. A arte não é para ser cristã, a arte é para ser boa. E se ela for boa, ela será para a glória de Deus, porque Deus é a fonte de toda bondade. A gente está tentando assim, eu vou usar a minha dança. A gente está sempre tratando a arte como algo utilitarista. Se ela não presta para decorar, ela não serve para nada. Ah, que legal, vamos usar a arte para decorar uma sala. Mas é muito mais que decoração. É muito mais. Se não dá para usar para evangelismo, então não serve. Ô, irmão, não dá. Se não dá para dançar, para evangelizar na rua, não serve. Por isso que ela se tornou inútil. Porque nós olhamos para a utilidade dela ao invés de olhar para a manifestação de beleza do qual ela foi feita. A primeira manifestação de beleza está quando Deus cria a luz. Haja luz. Deus limita a escuridão. Deus não acaba com a escuridão. Ele apenas limita dando a luz. Amém? Até aí? Então, irmãos, eu acredito muito que o tipo de arte, o conteúdo de arte que é produzido em uma geração, ele vai falar muito o que essa geração adora, o que essa geração cultiva. O que as músicas mais falam hoje? De sexo. As músicas hoje claramente estão falando de abuso sexual, de pedofilia. A gente nunca vai ser uma igreja relevante se a gente ficar só apontando, olha lá, que absurdo. A gente tem que criar. Se somos livres, precisamos usar essa liberdade e arrochar, meu amigo. Uma vez o pastor Ribinha falou algo assim, nós vivemos em um país livre. É basicamente isso. E justamente por vivermos em um país livre, talvez a gente é tão parado, tão omisso, tão negligente. E nós estaremos um dia diante de Deus e nós teremos que prestar conta da liberdade que nós tivemos e não usamos para a glória de Deus. Por que há um caos no conteúdo artístico, nas produções criativas? Eu não estou falando apenas da pintura, irmão. Toda manifestação, todo tipo de criação. A pregação também é uma manifestação artística. Você está falando de Deus por meio das palavras, por meio da oratória, da retórica, enfim. Precisa ter uma habilidade também, não é só chegar aqui e falar de qualquer jeito. Também não estou dizendo que você precisa ser a pessoa que mais fala as palavras mais pró-paroxítonas que existem por aí. Não é isso. Mas precisa ter seriedade. Ontem, enquanto eu estava ali, acho que lá atrás, antes da gente fazer a dança, eu comecei a refletir, a criatividade ela precisa ser um compromisso. Muitos de nós romantizamos demais. Muitos de nós ainda não estamos fluindo porque a gente está esperando um dia a grande ideia cair do céu. O Herbert falou aqui, é inspiração, mas é transpiração. Tem unção, mas tem esforço. Sabe, irmãos, praticamente toda vez que eu sou contratado para fazer um trabalho,
eu sempre penso que eu não vou dar conta. E eu não quero perder esse sentimento. Porque todas as vezes que eu penso que eu não vou dar conta, a primeira coisa que eu faço é: Espírito Santo, me ajuda. Eu não vou conseguir sozinho. E todas as vezes que eu termino, meu amigo, não sei explicar. As pessoas perguntam: como que tu faz isso? Meu amigo, é Deus. Porque também não sei. Não estou dizendo, irmão, que eu chego lá, fecho os olhos, quando eu abro está tudo feito. Não. Mas eu quero me mover nessa dependência de Deus. Eu quero que, assim como Deus traz os animais para Adão e olha o que ele vai fazer, que nome ele vai dar, eu quero que Deus venha até mim, até você, pare o que ela vai escrever hoje, como ele vai gravar o vídeo hoje, qual o ângulo da foto que ele vai tirar hoje, o que ele vai cantar hoje, o que ele vai orar hoje, porque eu tenho prazer em ver o que ele vai fazer hoje. Não que Deus não saiba, Deus sabe, mas olha como Deus é simples, como Deus é humilde, porque Ele, sabendo o que você já vai fazer, Ele para ver você fazendo, e Ele tem prazer nisso. Deus participa de todo ato criativo. Todo ato de criação também é teologia, irmãos, ou precisa ser teologia, precisa ser a busca por Deus, e a manifestação também daqueles que já encontraram Deus. Então eu falei de todo esse cenário. O pecado afetou todas as áreas da humanidade, todas as esferas sociais, a política, a educação, as artes, entretenimento, enfim, a economia, a família, a igreja também. Mas a redenção, amém ou não amém? A redenção. O mundo caótico, obscuro, que já estava sucumbindo ao desespero, talvez até niilista, sem sentido. Assim como o próprio Salomão fala em o livro de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. O livro de Provérbios você vê a vida como deve funcionar. O livro de Eclesiastes você tem alguém olhando para a vida sem sentido, quando você não olha para algo transcendente. Não é que, talvez você olha para Eclesiastes, mas que livro sem noção, porque é que esse livro está na Bíblia? Parece que Salomão acordou com o pé esquerdo. Não, irmão, Salomão está dizendo assim: sem Deus, se não olharmos para algo que está além, transcendente, se tudo que nós olharmos é isso aqui, é tudo vaidade, é tudo passageiro, é tudo vapor e logo se desvanece. Por isso que no final ele vai falar de tudo que você tem que entender uma coisa: tema a Deus. Lá no final do livro de Eclesiastes ele vai mostrar qual é o sentido. O mesmo homem que parece estar vivendo uma crise existencial, que fala: a vida não tem sentido, é tudo vaidade, não tem graça, não há nada de novo. O rio sai de um lado, vai para o outro, deságua, depois volta de novo. A vida é enfadonha. A vida, quando não olhada para Deus, é enfadonha. Por isso que Deus nos deu a arte. Por isso que Deus nos deu de si. Por isso que Deus nos deu a beleza. Porque toda bondade, toda beleza aponta para o Criador, irmãos. Jesus é o nosso Redentor. Deus envia Jesus para resolver. Então esse mundo caótico, como eu falei, recebe o Deus criativo encarnado na pessoa de Jesus. E por causa que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não fosse condenado, mas tivesse a vida eterna, agora eu e você somos restaurados novamente. E agora podemos desfrutar da liberdade novamente, porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Amém? O plano perfeito de Deus se cumpre. E agora, por causa de Jesus, somos livres novamente. Para aqueles que confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que depositarem a sua fé nele. Para aqueles que confiarem nele. Para aqueles que se submeterem ao senhorio de Jesus. Então, por causa de Cristo, eu e você agora somos novamente livres para criar. Amém, galera? Vamos lá. Nós somos livres para anunciar a beleza de Deus, por meio das nossas canções, dos nossos textos, das nossas pinturas, dos nossos stories, das nossas fotografias, enfim. Agora somos livres para manifestar por causa do sacrifício de Jesus, por causa do nosso Redentor. E sabe, Jesus nos deu o seu Espírito. Essa era a promessa de Jesus. Jesus nos deu o Espírito de Deus, o Espírito criativo.
O Espírito que pairava sobre a face das águas. O Espírito que estava não só sobre o homem, mas dentro do homem. E por causa do Espírito Santo, somos aptos novamente para criar com liberdade. Bezalel só estava apto para a obra do Senhor, não era pelas suas habilidades, era porque ele foi cheio do Espírito de Deus. Porque para o serviço de Deus, e quando eu falo serviço de Deus, eu não estou falando daqui do templo, do altar. Se você vive em um mundo que Deus criou, você vive a obra de Deus. Às vezes você pensa assim: o meu trabalho é secular, eu sou o vendedor. Irmão, para um homem que vive para a glória de Deus, ele não tem vida secular. Se o seu trabalho é limpar o chão, limpe para a glória de Deus. Isso também é obra de Deus, porque limpeza é boa, e se é boa é para a glória de Deus. Se é para vender, venda para a glória de Deus, sem enganar, mas sendo íntegro. Pare de olhar para a sua profissão: se eu não for pastor ou missionário, não é a obra de Deus. A obra é secular, meu trabalho é secular. Não existe, irmãos. Talvez por isso a gente se torna tão irrelevante no mundo, por achar que o mundo é um mundo à parte. Nós vivemos uma outra cultura, criamos a nossa bolha, e aqui é tudo, somos livres. Mas lá fora é o mundo do diabo. Claro, o mundo jaz do maligno, mas quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente precisa tirar essa mentalidade. E sabe o que diz em Lucas 24, 49? Solta para mim, eu esqueci de falar esse versículo. Me perdoe. Bezalel só estava apto porque Bezalel foi cheio do Espírito de Deus. E foi muito bem falado sobre Bezalel ontem através da vida do pastor Jones. Diz: eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E agora eu quero pegar emprestado um exemplo do pastor Ribinha. Você sabe o que é ser revestido aqui? Ser revestido é isso aqui, ó. Por causa que agora fomos revestidos, agora, imagine que eu e você somos a luva. E o Espírito de Deus nos reveste, portanto agora estamos aptos para tocar, estamos aptos para pintar, estamos aptos para escrever, estamos aptos para fotografar, porque sem o revestimento do Espírito, estamos vazios e não servimos para nada. Somente por causa do revestimento do Espírito, agora estamos aptos para criar. Por isso que Bezalel foi tão relevante. Não é porque ele era o bichão. Bezalel era bonito e tal, era muito habilidoso, mas Deus o revestiu do seu Espírito. Sabe, irmãos, eu quero ser mais cheio do Espírito do que de novas habilidades. As habilidades são muito importantes. E se tem alguém que busca habilidade, sou eu, irmão. Eu tomei uma decisão que enquanto eu estivesse vivo, eu ia aprender o máximo de coisa que eu pudesse. As pessoas falam: nossa, tu faz tudo. Ainda não, ainda falta muita coisa que eu não faço. E Bezalel é um grande exemplo para mim. O cara era estilista porque ele fez a roupa dos sacerdotes. O cara era marceneiro, o cara era escultor, o cara era desenhista, o cara era até... eu não sei nem como é que chama as pessoas que fazem perfume, aromas. Quê? Perfumista? O cara fazia os incensos, fazia tudo. A Bíblia fala que Bezalel era perito em toda a manifestação artística. Era mestre até em ensinar. Não só em fazer, mas tinha também a capacidade de ensinar. Mas Bezalel não teria tanta relevância se ele não fosse cheio do Espírito de Deus. Talvez a gente está penando, capengando, porque estamos tentando fazer a obra de Deus apenas como uma luva, sem nada. A gente produz, escreve, e parece que não transforma as pessoas, não influencia, não cativa, não tem beleza. Talvez até atrai olhares, mas não inflama corações. Porque precisamos, irmãos, ser revestidos do poder do alto. Fique, não se envolva na obra de Deus, não se envolva com a glória de Deus, se você não estiver preparado para mexer com ela. O que eu quero dizer? Que talvez muitos de nós estamos confiando demais nas nossas habilidades. Talvez tem muita gente que se acha boa demais para estar aqui sentado hoje aprendendo conosco. E talvez tem muitos aqui entre nós
que se acha bom demais. Eu sou habilidoso, se me dá o microfone, minha amiga, eu tenho pregação aqui na hora, na cabeça, vem na hora o versículo. E faz das suas habilidades a força do seu braço, e maldito é o homem que confia no próprio homem, em si mesmo, e faz da força do seu braço, enfim, o seu Deus, a sua força, o seu vigor, a sua confiança. As nossas habilidades não é para se tornar um ídolo, é para serem usadas para a glória de Deus. Elas não são tão relevantes se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus. Eu não quero só fazer arte, irmãos. Eu não quero só pintar paredes, eu não quero só pintar telas. Eu quero anunciar as verdades, a beleza de Deus. Sabe quem é que vai construir a Nova Jerusalém? Somos nós também. A arte não vai acabar na eternidade. A beleza não vai acabar. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. A liberdade que nós tanto precisamos só vem do Espírito. Não podemos negligenciar isso. Se o Espírito está em você, você é livre. Amém ou não amém? Você não precisa se comparar. Você não precisa ser a outra versão do Herbert Dias. Você não precisa ser um líder como o Valber. Seja esforçado como ele. Tenha referências. Não estou dizendo isso, irmão. Seja maduro para me entender. Estou falando que não é impossível existir um outro Valber, um outro pastor Joanes, como ele mesmo falou ontem, um outro PH. É impossível. E você não precisa. Olhe para Deus. Talvez você está assim, quem eu sou? Eu sou igual a ele, eu me identifico com ele. Olhe para Deus, criatura. A gente está olhando para cá, a nossa visão está muito horizontal, quando precisa ser vertical. A gente está tentando entender Deus conforme a gente acha que Deus é. A gente está tentando imaginar Deus e não como Ele se revela na sua palavra. Bezalel não era nem doido, irmão, de se envolver com a glória de Deus sem estar cheio do Espírito. O que aconteceu quando Davi coloca a arca do Senhor num carro novo? A arca cai. A arca não foi feita nem para estar num carro, era para estar sobre os ombros. E aí um cara chamado Uzá, não é isso? Com boas intenções. Opa, a arca vai cair. O cara pega na harpa, o cara morre na hora. Por quê? Nós não devemos nos envolver com a glória de Deus com boa vontade. Nós precisamos ser santos para nos envolver com a glória de Deus. Muitos de nós estamos, derrama a tua glória, derrama a tua glória. E se Deus de fato derramar a sua glória como nós estamos pedindo, muitos de nós morreremos. Existem relatos de cultos na igreja de John Wesley. Não sei se era John Wesley ou era Jonathan Edwards, que as pessoas morriam no culto. Olha que doideira. É bonito clamar pela glória de Deus. Eu não estou aqui, irmão, dizendo que a gente vai ter medo de Deus. Não, eu estou falando que tem muita gente tentando tocar na glória de Deus sem temor. Muito levita subindo em pecado. Muitas pessoas, não, é só tocar. Vivendo uma vida de imoralidade sexual. Não, é só cantar. É só fotografar. É só pintar. É só isso. É só isso. Depois vai ser só o inferno. Precisamos ter temor, irmãos. Você não está. O nosso problema é que nós infantilizamos demais Deus. Deus se tornou o nosso amorzinho, o nosso amiguinho. E agora a gente confundiu intimidade com falta de temor, com falta de respeito. Pode tudo, porque Deus me ama, porque Deus me aceita como eu sou. É impossível alguém ter um encontro com o Espírito Santo e não ser transformado. É impossível. É impossível alguém ser revestido do Espírito e continuar o mesmo. Não tem como, irmãos. Você é atropelado, uma pessoa que é atropelada, meu amigo, nunca mais vai ser a mesma. O que aconteceu com Jacó quando lutou com Deus? Ele foi marcado na sua coxa. Todo aquele que tem um encontro com Deus, ele manca. Todo aquele que tem um encontro com Deus, ele tem uma marca que demonstra que ele teve um encontro com Deus. Então, artistas, criativos, povo de Deus, busquem muito se aperfeiçoar nas suas habilidades. Busquem com muitas forças, com muita dedicação, com muito tempo. Mas precisamos, acima de tudo, ter um coração completamente apaixonado, incendiado. Um coração ferido com uma sede de Deus.
Somente assim. As nossas habilidades, elas precisam ser conduzidas pelo Espírito. Sabe, irmãos? Quando eu pinto as paredes que eu pinto por aí, ninguém cai lá falando em línguas, não. Não sei se vocês sabiam disso, mas não acontece. Nunca aconteceu. Ninguém nunca viu um anjo quando eu pintei alguma coisa. Mas eu trouxe beleza a um lugar que precisava de beleza. Deus também veio naquele lugar. Porque onde há beleza, onde há bondade, onde há verdade, Deus está ali, porque Ele é a fonte dessas coisas. A gente tem que parar de achar que Deus só se move segundo o mover que é conveniente, que é comum no nosso meio. Você talvez nem sempre vai falar, sei lá, nem sempre você vai pintar um leão. Deus não é só um leão, não existe só um leão. Escreva sobre a vida, porque Deus deu a vida. Não é pecado também falar da criação. Não é pecado pintar o pôr do sol. Não é pecado. Mas lembre-se que tudo aquilo que eu fizer precisa apontar para o Criador. Quando alguém olha para um trabalho meu e fala, bicho, que massa, cara. Que bonito. Essa pessoa está glorificando, não é a mim, é a Deus, porque eu não tenho capacidade de produzir beleza. A menos que Deus, por meio do seu Espírito, derrame essa capacidade sobre mim e sobre você. É essa dependência que nós temos que ter. Talvez a gente está esperando ter muitas coisas. Talvez você está esperando, talvez na sua igreja não tenha um telão igual esse. Na minha não tem, cara. Mas eu estou tentando fazer o melhor, com beleza, com engajamento, para a glória de Deus. Talvez você está falando assim, quando eu tiver minha câmera, e você tem um celular que você pode fazer o que você faz. Talvez você pense, eu não tenho dinheiro para comprar uma tela. Meu amigo, se você não tiver como arrumar papel, o negócio está feio mesmo. Se não tiver papel, risca no chão. Quando eu era moleque, eu escrevia histórias na terra. Na minha cabeça, meu amigo, era um universo. Histórias e mais história com graveto e areia. O que falta? Qual a próxima desculpa? Precisamos ser livres para fluir, irmão. Pare de... Sabe o que a Bíblia fala em Gálatas 5:1? Diz assim, ó. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Paulo está falando mais ou menos assim, ó. Ei, vocês já foram livres, cabeção. Para de procurar coisa para te escravizar. Para de ser escravo disso aqui. Para de ser escravo de um relacionamento. Para de ser escravo das comparações. Para de ser escravo das suas crises. Pega as suas crises e use ela como combustível para criar talvez a maior obra de arte da sua vida. Nós precisamos fluir, irmãos. Deus nos criou, você é criativo. Aqui tem gente de todo tipo. Tem os que pregam, tem os que cantam, tem os que governam, tem os que lideram, tem os que ajudam, tem os que servem. Só agiremos com liberdade quando nós cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Os nossos dons precisam ser, em nome de Jesus, uma expressão de louvor a Deus. A nossa vida, a nossa arte precisa ser uma doxologia. O que é isso? Nossa arte precisa ser uma manifestação de louvor a Deus. Isso é doxologia. Que a nossa vida, que as nossas orações, que as nossas canções se tornem uma doxologia. Que a nossa vida, que tudo que fizermos, carreguemos a mensagem que eu sempre gosto de falar: só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Não a mim, não o meu nome. Não o meu nome. Eu sempre oro, Deus, se o Senhor quer me colocar em um lugar de grandeza, de influência, não me deixa eu ir de qualquer jeito. Não me deixa eu ir sem o Senhor. Não me coloca em um lugar que vai me matar. Você me vê, irmãos, toda conferência eu estou aqui dançando, fazendo alguma coisa. Mas eu sempre oro para que Deus guarde meu coração. Eu sempre oro para que Deus me guarde. E nós somos impulsionados o tempo inteiro. Eu quero convidar a galera do louvor, já estou finalizando. Ixi, tá cedo ainda. Mas pode vir, eu já estou finalizando. Até esqueci o que eu estava falando.
Sim, nós somos impulsionados o tempo inteiro a fazer o nosso nome. Não estou dizendo que é errado ser reconhecido. Quando alguém elogiar você, reconheça. Se você fez algo bom, aprenda a reconhecer. Não fique, não, que isso? Não, reconheça. Você não tentou ser bom? Seja intencional, foi o que o Herbert falou. Eu sou intencional em fazer algo bom, mas não fique assim, sabe, né? Eu sou o bichão mesmo. Não! Reconheça, mas ofereça toda a honra e toda a glória a Deus, porque sem Ele não seria possível. Não seria possível, irmão. Sabe, eu não vou sair dessa conferência sem pelo menos uma ideia. Só ontem, ouvindo o pastor Jones pregando, eu já tive uma ideia de uma pregação. Eu já tive uma ideia de uma ilustração, na verdade, quando eu for pregar a respeito de um assunto. E espero que o Espírito Santo esteja fazendo sua mente explodir de ideias, de possibilidades. Para que você saia daqui, eu preciso criar algo hoje. Eu não posso dormir nem se eu escrever. Era uma vez. Amanhã eu termino a história, mas hoje eu preciso dar uma resposta para Deus. Hoje eu preciso fluir com liberdade. Hoje eu preciso sair daqui com o tema da próxima palavra, da próxima pregação da cela, do culto da igreja, da próxima foto que eu quero fazer, do próximo efeito que eu vou fazer. Eu preciso dar uma resposta a essa liberdade que está disponível. Amém? Fique de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, tudo isso que nós estamos recebendo aqui, se não colocarmos em prática, é inútil. Existe uma frase no livro biográfico de Leonardo da Vinci, que foi escrito por Walter Isaacson, que diz assim: talento sem inspiração é estéril. Talvez você tenha muitas habilidades, e todos nós que somos artistas passamos pelaquela fase assim: não tenho ideia. Sabe como que eu vou criar algumas coisas alguma vez? Eu paro diante de uma folha em branco. Às vezes vem insight quando eu estou no chuveiro. Às vezes você está andando na rua, vem insight. Mas insight não é uma coisa que vem toda hora. Busque inspiração em Deus, na Bíblia, do que Deus fala. Deus não se revela como rei no primeiro versículo de Gênesis. Ele não se revela como pai. Ele se revela como criador. Ele se revela como criativo. Como você ousa achar que não é criativo? Como você ousa dizer eu não sou criativo? Quando Deus falou, vai lá, domine, crie. Agora é com vocês. Deus deu as instruções para Bezalel, mas Deus falou: te vira, mané. É assim, essas são as medidas, mas corre atrás, corta a madeira, serra, lixa. É contigo, Bezalel. Eu estou com você. Eu já te dei a capacidade. Cadê os movimentos? Dança. Cadê a música? Canta, coloca pra fora, abre a boca. Não sei por onde começa, mas começa de algum jeito. Começa se mexendo. Começa pegando a caneta. Começa abrindo bloco de notas. Começa pegando o violão. Começa pegando a tela e a tinta. Começa pegando a câmera, começa pegando o celular. Meu irmão, se eu for te falar como você deve começar, comece com essas coisas. Mas antes de tudo, comece se submetendo a Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é uma decisão nossa, mas buscar e bater até que a porta se abra é uma decisão nossa. O derramar do Espírito é mediante a vontade de Deus. Mas a Bíblia me garante que aquele que bate vai abrir uma hora. Que aquele que busca vai encontrar, aquele que cava vai encontrar. E eu quero que nós saiamos daqui com essa mentalidade: Deus, eu vou bater até que se abra. Eu vou clamar até que seja derramado. E quando for, eu quero mais. E eu vou continuar. E eu vou permanecer. E eu vou ser perseverante. Assim como a Fiamma falou ontem. Eu vou continuar. Se eu estiver sozinho, eu vou continuar. Porque mesmo achando que estou sozinho, não estou sozinho. Porque o Senhor me garantiu que eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero orar nesse momento.